Já de volta com a Manhã da Piedade nesta segunda-feira e hoje você já sabe, né? É dia de falarmos do nosso din-din, das nossas finanças. Você já parou para pensar como que anda a sua relação com o dinheiro? Na verdade, essa é uma pergunta em que a resposta tem que estar na ponta da sua língua, viu? Bom, e para respondê-la, basta você observar a sua situação financeira e também a perspectiva, né, que você vislumbra aí para o seu futuro. E para se ter uma vida financeira saudável, é muito importante praticar dois hábitos que são fundamentais e nós já falamos sobre eles aqui várias e várias vezes: planejamento e também organização financeira. Bom, é o nosso assunto de hoje, então, com o consultor financeiro Matheus Machado. Nós vamos destacar essas duas questões que são importantes na nossa vida e vamos falar do poder do planejamento na vida financeira. Bom dia, Matheus Machado. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria. Obrigado. Bom dia a todos. Nós já falamos tantas vezes aqui sobre essa questão do planejamento financeiro, a importância de fazer esse planejamento. E hoje é dia 20 de janeiro. Então, início do ano, janeiro, é um bom momento para começarmos a planejar, né? Excelente, né? A gente acabou de sair das resoluções de ano novo, aquelas metas, o que eu vou fazer para o ano. E o planejamento, ele surge em quase todo o assunto que envolva a vida financeira, porque ele é a base. Eu brinco que tudo bem que vale mais 10 minutos de ação do que 10 horas de planejamento que não se tornem ação, mas o planejamento continua sendo importante. Então, se você fizer um bom planejamento para esse ano, com certeza você vai ter um ano muito diferente do que aqueles anos que a gente acaba fazendo as coisas meio atropeladas. Faz por fazer. Agora, Matheus, então, como fazer um planejamento financeiro? Eu sei que essa é a dúvida de muitas pessoas. Por onde começar? O que a pessoa tem que destacar nesse planejamento? Olha só, aproveitando que hoje é uma segunda de manhã, a pessoa às vezes está mais tranquila em casa, a primeira coisa, ela precisa entender a vida financeira dela. Quando você vai fazer um planejamento, você precisa saber com o que é que eu gasto o meu dinheiro. Então, o passo número 1 é você ter um controle financeiro. É você colocar na ponta do lápis quais são suas despesas fixas. Sim. Ou seja, aquelas que se repetem sempre. Todo mês a gente tem elas. Todo mês. Água, luz, são exemplos. Condomínio, se você mora de aluguel, são recorrentes. Elas sempre vão acontecer. Financiamento do imóvel entra. Tem pessoas que me perguntam, Matheus, financiamento é uma despesa? Eu posso considerar como uma despesa? Deve considerar. Tá? É uma conta do mês. É um compromisso mensal que a pessoa tem, né? Deixa de pagar, o bem deixa de ser seu. Então, é uma despesa. Despesa eventual, que é aquela que não vai acontecer sempre, como IPVA. Se você parcela, vai no máximo em 3 vezes. Mas é uma despesa que você precisa considerar. Pronto, fiz o meu controle financeiro olhando para as despesas, agora eu vou olhar para as minhas receitas. O que é que eu ganho de dinheiro? Qual é o meu salário? Ele é fixo? Eu sou vendedor e trabalho por comissões? Então, eu também preciso olhar para esse lado. Ali você já vai ver muita coisa da sua vida, porque não é só fazer o controle. A gente vai para o segundo passo, análise e priorização. Fez controle financeiro, você precisa analisar suas despesas, entender se você está gastando bem ou mal. Tem gente que fala, mas o que é gastar bem? Porque cada um tem uma prioridade. É verdade. Por isso que você tem que fazer uma lista, colocando de 1 até um número X, qual é a sua prioridade. Prioridade 1, 2, e assim você vai. E logo você vai entender o que não é prioridade. Não é prioridade, você faz o quê? Passo 3, corta ou reduz. Olha só, a gente está falando de planejamento, são 3 passos simples, mas que a gente não consegue fazer em 5 minutos. Tem que dedicar um tempinho ali. Tem que dedicar um tempo. Quando a família é grande, é importante juntar toda a família para fazer esse planejamento? Fazer um planejamento conjunto? Olha, se você é a pessoa que tem mais essa vocação para organizar as coisas, já pega o grosso primeiro, já dá uma organizada. Por quê? Porque quando você sentar com a família, você já mostra, olha só, gente, a situação atual é mais ou menos essa. Por quê? Porque senão, você deixar assim, cada um faz você levanta o seu, você o seu, vai ter aquela pessoa que não está afim, vai ter aquela pessoa que não gosta desse tipo de coisa. Então, você já tem que adiantar. Mas é lógico que em algum momento você vai ter que sentar com a família. É, porque pode não gostar, mas tem que colaborar. A família tem que ajudar na economia, na conta de luz, de água, Exato, né? Até porque se vai cortar ou diminuir alguma coisa, se você mora com outras pessoas, não vai impactar só a sua vida. A gente vai cortar que a gente costuma ir no barzinho. A gente sai muito, a gente vai sair menos. Então, a gente, né? Eu não estou falando eu, já estou falando de mais pessoas. Então, sim, com certeza,
Você precisa envolver a família. Então, assim, são passos relativamente simples, mas que dão trabalho na execução. Precisa de um tempo, então. Isso é fácil, né? É um fato. Agora, Matheus, o que você indica para facilitar? É o bom e velho papel, uma caneta, uma planilha no computador? O que é mais fácil? Eu não recomendo tanto papel, porque hoje você usando uma planilha ou você usando um aplicativo, ele já te dá muito resultado. Ele simplifica a sua análise. Tem bons aplicativos também, bons aplicativos que eles vão te dar gráficos, que eles vão te, seja gráfico de pizza, gráfico de barras, mas eles vão te mostrar para onde está indo a maior parte do seu dinheiro, para onde está indo a menor parte do seu dinheiro. Então, a partir dessa organização, você não precisa pegar item por item e fazer isso de novo. Mas é claro, Matheus, eu tenho dificuldade, não sou de tecnologia, o caderninho ele não está eliminado. Ele só não é o mais prático. O que for mais prático para a pessoa, o que for mais fácil para ela, né? Exato. Às vezes vai tomar mais tempo, mas se para ela é o mais prático, tudo bem. O importante mesmo é não morrer no controle. Sabe, Siri, as pessoas, quando elas vão planejar, elas acham que é só anotar o que eu gasto. Quando você só anota e não transforma isso em nada prático, de analisar, depois cortar, e aí sim você fala, agora eu poupo, porque o quarto passo é poupar e o quinto é investir. Então, você sobrou dinheiro, poupou, aí você investe. Não adianta nada só controlar ou só analisar. Isso e não colocar na prática também, Exato. Né? Agora, Matheus, muita gente assusta. Às vezes a pessoa não faz planejamento, paga as contas, reserva um pouco de dinheiro para as questões de emergência, poupa, enfim. Mas não coloca isso no papel, numa planilha, não tem essa visão. Quando a pessoa começa a fazer isso de fato, ela leva um susto? Muito, muito comum. Já sentei com várias pessoas que achavam que gastavam um valor determinado e elas chegavam assim, então vamos olhar tudo. Quando chegava assim e via tudo, caía para trás. Da pessoa achar assim, não, eu tenho R$2.000 de folga por mês. Aí eu brinco sempre que a pergunta seguinte eu já tenho pronta, que é assim, então você tem uma reserva muito boa. Não tenho. Mas peraí, faz anos que você ganha, que você consegue poupar R$2.000 por mês. Era para você ter um bom dinheiro guardado, cadê esse dinheiro? Quando a gente vai levantar, a gente já percebe logo de cara que ela não tem aquela folga que ela imaginava. E não é porque ela gasta muito com despesa fixa, viu, Cília? O que acontece, então, com esse dinheiro? Despesa eventual. Dinheiro sobrou na conta, as pessoas gastam mesmo. Ela inventa. Os amigos chamam para ir para um barzinho, às vezes não é que ela não iria, ela não gastaria tanto, mas aí ela gasta mais, que o dinheiro já... Você pensa assim, tem R$2.000 lá, posso comprar isso aqui, posso dar um presente mais caro. Exato, mas aí chega no fim mesmo do mês, a pessoa fala assim, gente do céu, para onde foi meu dinheiro? Né? É uma pergunta recorrente. Opções para gastar não faltam, né? Não falta. É igual eu mereço, né? Tem um dinheirinho na conta, você viu uma coisa legal para comprar, você fala, eu mereço, tenho trabalhado muito. Então, a gente se prega essas pegadinhas. Então, é interessante, você já viu sua despesa, viu sua receita, Matheus, sobra R$500 por mês, no início do mês, já tira os 500 da sua conta, não deixa esse dinheiro lá. Mas se eu passar perto, se vira, entendeu? Sobra 500, dá um jeito de poupar e investir esses 500. Disciplina é a palavra-chave também, porque né? o planejamento, ele é disciplina pura. Então, assim, falando de planejamento de ano novo, eu nem vou falar de meta, porque a meta, ela só vai fazer sentido na sua vida se você, e principalmente se for uma meta financeira, claro. Muita gente tem, principalmente início de ano. Exato, ela só vai fazer sentido se você conseguir sobrar dinheiro. Se você não faz sobrar dinheiro, para que você vai ter meta financeira? É impossível, Eu quero trocar de carro, mas você não guarda um centavo por mês. E a pessoa vai se endividar e vai complicar Exato, tudo. Eu ia brincar isso, falar, ano que vem ela vai entrar num novo financiamento, porque ela não juntou nada. E aí complica tudo. Agora, Matheus, as pessoas estão se programando, fazendo esse financiamento agora em janeiro. É importante acompanhar esse programa, esse planejamento? Porque às vezes a pessoa faz o planejamento lá em janeiro, esquece dele e vai tocando a vida, não atualiza nem nada, né? Como que deve ser esse acompanhamento? Então vamos lá, vamos para o 6º passo, que é o acompanhamento. Você fez tudo isso e você consegue entender, bom, agora eu consigo fazer sobrar e eu posso investir, aí você tem que ter uma meta. Que seja uma meta do quanto eu vou poupar por mês. Porque aí, mês a mês, você precisa ir lá e conferir. Olha, eu fiz uma meta que eu preciso poupar R$700 todos os meses. Então, em fevereiro, começou o mês, eu tenho que olhar se eu poupei os 700 de janeiro. Em março, e assim você vai. Porque chegou lá em maio, você viu que em abril você não conseguiu poupar os 700. Faltou R$150. O que você acha que seria o correto fazer?
Você apertar o cinto em maio para tirar a diferença que faltou em abril. E repor. Porque às repor. vezes a pessoa quer, igual você disse o exemplo, né? R$700 por mês a pessoa vai guardar para determinadas compras e tudo mais. Só que acontece que nos primeiros 3 meses ela não consegue. Tem lá IPVA, aperta para pagar o IPTU também. Mais difícil. É mais difícil. E aí ela começa só para maio, junho. E aí ela não vai conseguir, vai faltar. A conta não vai fechar se ela não conseguir repor, né? Isso. A meta tem que ser realista, né? Falei, mesmo que a meta seja poupar, você precisa pensar num valor que realmente caiba no seu bolso. Olha, em meses normais eu consigo poupar 700, mas em janeiro, fevereiro e março, que eu tenho PVA e outras despesas, eu sei que eu não vou poupar. Tá tudo bem. Você não precisa desistir. Mas tudo tem que ser analisado. Tudo tem que ser analisado. Entendi. Até para você saber que não é porque você não pode 700 que você não pode nada. Porque tem gente que também é 8 ou 80, Exatamente. né? Ah, não, eu queria trocar o carro. Já que eu não vou conseguir guardar dinheiro para trocar o carro, também não vou... Exato. Não então, é por aí. Planejamento é passo a passo. E, às vezes, a gente entra numa zona de conforto mesmo. Quem está em casa sabe disso. Você fala assim, eu poderia fazer uma coisinha a mais, mas eu não faço. E aí vai chegar o fim do ano de 2020, você vai viver igual você viveu o fim de 2019. As pessoas vão viajar para a praia e você está sentado vendo televisão porque você não tem dinheiro para viajar. Não planejou o ano. Planejamento financeiro é puxão de orelha. Porque a gente gasta o ano inteiro com besteira, chega no momento que a gente quer fazer alguma coisa, a gente não tem dinheiro. Então tem que fazer o acompanhamento. E o 7º passo é repetir o ciclo. Por quê? Porque você fez o acompanhamento, viu que alguma coisa está errada, ou realmente, olha, vamos imaginar, não deu mesmo, tá tudo bem. Esse acompanhamento, por exemplo, de 2019, seria, fez o planejamento no início de 2019, algo não deu errado, vamos mudar agora em 2020, vamos adequar. Isso. Então você repete o ciclo. Se não deu certo, você precisa entender por que não deu. Ah, não deu porque eu não me esforcei tanto. Você tem capacidade de se esforçar um pouco mais? Se tiver, é só você rever e começa tudo de novo. Olha, eu vou organizar, eu vou controlar, eu vou poupar, eu vou isso, for aquilo. Mas se você não chegou na sua meta, mas chegou perto, tá legal também. Você já está à frente de 90% da população que não executa metas. Que não consegue. Você pega as pesquisas aí, até mais de 90% dos brasileiros assumem que eles não alcançam metas. E a maioria das pessoas, até março, já vão ter desistido das metas do ano novo. Isso é fato, isso é verdade. Até março, até o terceiro Elas já vão ter desistido. Então, uma pessoa que entra na academia, matriculou, vira patrocinador de academia, que faz um plano anual. Exatamente, paga o plano anual, não vai nem uma vez por semana. Exato, né? não vai, chega em março e fala, não vou mais. Continua pagando, porque já fez o plano anual. Chega lá, ela fala, eu ia... Se for cancelar, vai pagar multa. Os amigos vão viajar, então vou guardar dinheiro. Aí chega, mas já está chegando a Semana Santa, eu não juntei dinheiro. E aí todo mundo vai desistindo. Então, na verdade, planejamento financeiro é trabalho de formiguinha, é passo a passo, mas não é folga. Né? Você não pode falar assim, não, eu posso poupar 700, mas eu vou poupar só 400 para eu relaxar. Pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Exatamente, né? para ficar tranquilo, ficar com o dinheirinho lá na conta corrente. Não precisa ir no limite, mas também não vai jogar lá embaixo. Não deixa uma folga tão grande, né? Agora, Matheus, num cenário bem positivo, vamos começar 2020, né? Assim, com muita positividade. Sim. Suponhamos que entre um dinheiro extra que a pessoa não contava lá no início do ano, agora no início do ano, né? Nesse planejamento. E aí, esse dinheirinho extra, ele pode entrar para as metas dessa pessoa? Ou para a meta principal? Olha, eu não aconselho que entre, porque senão vai te dar muita folga, né? Aí você automaticamente alcançou todas as suas metas, você não precisa poupar. Esse dinheiro extra, faz o seguinte, aplica esse dinheiro, já que você não contava com ele, e vive como se ele não existisse. Não conta com ele. Exato. Não quer dizer que ele não possa realizar algo por você. Ele vai. Mas deixa para ele realizar aquela meta maior que você tem ou aquela meta mais difícil. Faça o seu planejamento normalmente, coloque a sua programação de poupar igualzinho como se ele não existisse. Chegou no fim de ano, você fez a sua parte, mas ainda assim faltou alguma coisa, esse dinheiro está lá. Aí ele pode complementar, mas aproveita esse dinheiro e faz uma reserva de emergência, aproveita esse dinheiro. Poupa ele. Estou com um encanamento aqui que está dando infiltração e daqui a pouco vai dar um prejuízo maior, já pega, faz aquela reforma, mas não conta com ele como substituto do seu trabalho. Esse dinheiro, se ele entrou por acaso, deixa ele continuar investido por acaso, porque senão você não vai ter que fazer esforço nenhum. Então, assim, vamos fazer, né, esse jogo de equilíbrio e aí chegou lá na frente, faltou, você usa. Agora, esse é um momento no planejamento também que as pessoas já pensam logo nas metas. Você falou do carro novo, algumas pessoas querem trocar de casa, de apartamento, realizar a viagem dos sonhos. É importante estipular um prazo, por exemplo, eu quero trocar meu carro até o mês de agosto.
ou não? A pessoa coloca ali no planejamento e ele é válido aí para até dezembro deste ano. Tem que ter prazo, ainda que seja dezembro. A gente usa os 5W, os 2Hs, que traduzindo do inglês, nada mais é que você precisa saber qual é a sua meta, né? Qual é o que eu quero? Eu quero trocar o carro. Segundo é quando. Para quando que eu quero trocar o carro? Eu quero trocar para setembro, eu quero trocar para dezembro, isso você vai definir. Depois você vai perguntar quem é a pessoa responsável? Só eu que vou poupar ou tem outras pessoas dentro da minha casa que vão me ajudar também? Tem que estar tudo isso nesse planejamento. Onde que eu vou comprar? Porque onde define, muitas vezes, se o carro vai custar 40 ou 42, vai custar 30 ou 28. Então, você precisa olhar onde, você precisa pesquisar. Qual carro? Já deixei isso claro, né? Porque, às vezes, na hora de comprar o carro, é que a pessoa vai decidir qual carro que ela vai E, por fim, dos 5W, você vai pensar por quê? Por que eu quero trocar o carro? Porque aí, às vezes, no porquê, você já mata a meta. Você fala, não tem porquê. Os 2Hs, como eu vou comprar e quanto vai me custar? Acabou. Você fez esses 7 passos, você já tem uma meta desenhada, bem planejada. A gente pode um dia tirar só para explorar esses 7 passos, porque eles dão muito pano para manga. Mas um ponto interessante, às vezes a pessoa quer trocar o carro simplesmente por ter um carro mais novo, porque o amigo trocou, exato, o primo trocou. Não tem vizinho, muito isso, gente. O vizinho chegou de carro novo na garagem. O vizinho trocou, estou incomodado, quero trocar também. Tem que perguntar, o carro está dando despesa, né? Está muito velho, isso tudo, né? Aliás, tem que perguntar quanto ele está dando de despesa, porque vai dar despesa. Carro não tem jeito. né? Gente, esse início de ano você fala eu não tenho filho, mas eu tenho carro. É isso porque mesmo. Porque o IPVA, seguro obrigatório, DPVAT, revisão, troca de pneu, manutenção. É muita coisa. É muito dinheiro. Então, se pergunte, né? Eu deixo o porquê por último, porque você já respondeu tudo, então já tem uma pressãozinha. Na hora que você chega no porquê, você fala, gente, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer, se bobear, você vende o que você tem e fica sem. Porque não é só trocar o carro, já tem que pensar que se é um carro zero, então no próximo ano o IPVA, já tem que, lógico, pensar a longo prazo, né? Próximo ano o IPVA vai ser mais alto. Mas os hábitos estão mudando, tá? Tem muita família hoje em dia ficando com, no máximo, um carro. Antigamente, você se lembra, às vezes a família nem tinha tanta condição, mas o pai tinha um carro, a mãe tinha um carro, o filho fazia 18 anos, fazia das tripas coração e pegava carro. As pessoas estão ficando mais conscientes, mas né? Mais espertas. Pois é. Matheus, temos perguntas para você. Sim. Olha só, a Luciana Coutinho, aqui de Belo Horizonte, ela não falou o bairro. Um abraço para você, viu, Luciana? Ela está querendo saber o seguinte, ela está contando, na verdade, que faz um planejamento todos os anos, mas nunca consegue seguir o que ela planejou, Matheus. Ela faz o planejamento, coloca tudo no papel, mas ela não consegue colocar em prática. E aí? Ela está perguntando o que ela pode fazer. Luciana, pode me contratar. Brincadeira. A coisa mais... Você ajuda ela, né? Ajuda. A coisa mais importante é a mudança de mentalidade. Quando eu sempre tenho dado palestras sobre educação financeira, eu falo, finanças não é necessariamente sobre números, não é só sobre o quanto, é sobre gente, é sobre comportamento. Então, quando você define uma meta, você faz um planejamento, se você realmente não tiver decidido a cumprir aquele planejamento, ele tem que valer mais a pena do que a comodidade de não fazer. A conta é bem simples. Eu vou à academia, o esforço de levantar o peso, de sair de casa, de fazer o exercício. De casa, depois ou antes do trabalho, exato, gente, não é você já está cansado. Esse esforço, depois o retorno que você vai ter, ele vale a pena a ponto de você falar assim, não, eu prefiro fazer isso do que ficar sentado no sofá, comendo pipoca, sanduíche e vendo TV. Tem que pensar no resultado, então. A Luciana tem que pensar nisso. O meu planejamento financeiro ele só vai funcionar a partir do momento que eu visualizar minhas metas e falar, poxa, eu cheguei em março e eu já economizei R$ 1.200. Sei lá qual que é a meta dela, pode ser maior, pode ser menor, mas você chegou ali em fevereiro, março, viu que já está dando resultado, você fala, pô, agora eu não vou desistir. Então, começa acelerado, começa com tudo, porque quanto mais você vê que está dando certo, mais você fica animado para continuar. Então, para o Luciano, o recado é, coloca na sua cabeça um prêmio, uma recompensa que vale a pena você se sacrificar. Porque é um sacrifício. Pensa no lado positivo lá na frente, né? Depois de tudo. Guardar dinheiro é um sacrifício, porque você quer imediatamente, você quer usar aquilo ali para alguma coisa. Tem que ter um controle emocional, né, Matheus? É emocional, é a cabeça da gente que manda. Então, assim, olha, eu quero fazer uma viagem, fica olhando aquela viagem, imprime, pega uma foto, bota no teu quarto e coloca ali uma barrinha de 10%, 20%, 30%. Conforme você for guardando, vai chegando mais perto. Você vai ver, isso mexe com a cabeça da gente. É uma forma de estimular também, eu já fiz isso. E deu certo? Deu certo.
Ainda bem. Tá vendo a dica, né, Luciana? Não desista. Comece a fazer então esse ano, tá no início do ano. E siga as dicas do Matheus, né? Quer. Do carro, ou de uma casa, sim, ou da viagem, do namorado, do marido, não sabe qual que é o plano. Isso mesmo. Obrigada pela participação, Luciana. Agora, cartão de crédito, Matheus. Outra pergunta. Pedro quer saber o seguinte: cartão de crédito ajuda ou atrapalha na hora de fazer um planejamento financeiro? Cartão de crédito está difícil de excluir ele aí do nosso dia a dia, assunto, né? É difícil porque vai muito de cada um. Eu, por exemplo, uso o cartão de crédito muito e de forma saudável. O valor sempre cabe no meu bolso, eu converto, volta e meia eu falo isso, os pontos em milhas e faço as minhas viagens usando isso, a maioria delas. Então, para mim, no meu caso, que tenho disciplina, ele é super útil. Agora, para quem não tem disciplina e quem não tem benefícios com o cartão, elimina o cartão. Olha só, você fala assim, hoje na internet eu não consigo fazer uma compra sem cartão. Consegue, todo site emite boleto, praticamente todo site. E paga ali na hora, pega né? ali o boleto, paga. Mas eu vou ter que esperar 3 meses que eu ainda não tenho dinheiro para comprar a TV nova. Espera os 3 meses, pelo menos você não vai passar 12 meses olhando a sua fatura e aquele valor se repetindo. Já comprou a TV há tanto tempo e está lembrando dela todo mês ali, né? Para mim, cartão de crédito só vale a pena se você tem algum benefício em termos de acumular ponto e acumular milha. Cartão de crédito só como justificativa de parcelamento não é bom, não é saudável. Tanto é, Siri, que a maioria dos países mais desenvolvidos, eles não têm parcelamento. Eles têm cartão de crédito, mas não existe parcela. Isso é uma cultura bem brasileira, bem latina. Por quê? Porque as pessoas não gostam de guardar dinheiro ou não têm essa disciplina. Então, assim, cartão só vale a pena se realmente tiver benefício. Agora, Matheus, seguindo ainda no cartão de crédito, a Tamiri Silva tinha perguntado o seguinte: e no caso de utilizar o cartão de crédito para pagar as contas do mês e acumular milhas, vale a pena? Aí é o raciocínio que a gente está falando. Mas você já não tem passa lá, né? Isso, você já tem as contas do mês ali. Então, você tem que ter esse dinheiro separado. Usou o cartão, acumulou milha, ou seja, teve um benefício e isso não te trouxe prejuízo, cabe no bolso, maravilhoso, tá lindo. Esse é o raciocínio, esse é o caminho. E hoje a gente já vê umas plataformas como, por exemplo, a AMI, que você consegue pagar boletos com cartão de crédito. Então, por exemplo, eu paguei meu IPVA, tá certinho lá a guia, pago com o cartão de crédito. Pela primeira vez eu consegui fazer isso. Ou seja, eu vou acumular o meu... E eu paguei cota única, então vai vir uma pontuação boa. Vai vir uma pontuação alta. Paguei de uma vez com o cartão de crédito. Mas eu tenho que lembrar, vai vir em fevereiro. Não pode esquecer. Eu preciso estar preparado para isso. Acha que pagou com cartão de crédito, não usou o dinheiro na hora, mas tem que reservar, tem que guardar o dinheiro para quando chegar a fatura, Exato, né? Senão mês que vem eu relaxo muito e aí o IPVA vai vir. Bom, tá quase no final, né, gente, da nossa conversa com o Matheus Machado, mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. O João Carlos Lopes, lá de Contagem, um abraço, viu, João? Ele está dizendo que tem 19 anos e confessa que não se preocupa com planejamento financeiro. E aí ele pergunta para você, já é hora de eu começar a pensar nessa questão? Um abraço, obrigada pela pergunta. Ele está achando que está jovem, realmente está muito jovem, mas tem que preocupar já, né? Sim, parabéns pela consciência e pela pergunta. 19 anos já é uma ótima idade para você começar a se preocupar com isso. Se você faz um estágio, se você já tem um trabalho, já tem que pegar uma parte do seu salário e guardar. Matheus, mas minha vida é sofrida. Relaxa, a vida de um tanto de gente é sofrida e nem por isso ela deixa de guardar. Então, assim, é a questão de consciência mesmo. Não importa se você ainda não é formado, não importa nem se você faz faculdade. 19 anos, estou trabalhando, estou ganhando algum dinheiro, eu vou ter que pegar um pouquinho, 10, 20, o ideal, 30%, mas se não for, mas pelo menos 10 ali, já vai guardando. Vai ter aquela viagem dos amigos, você tem o seu dinheiro. Você quer comprar uma coisa para você, um jogo, você tem o seu dinheiro. E, principalmente, vai guardando já pensando em médio e longo prazo. Imagina essa pessoa hoje vai guardando R$150 por mês. Aos 30 anos, ele já vai ter um excelente caixa. Por quê? São juros sobre juros. Então, é importante, guarde e invista. Esse dinheiro precisa trabalhar a seu favor. Tem uns estudos que mostram, que uma pessoa com 19 anos, ela atinge um valor aos 50, que a mesma pessoa que começa aos 32 vai atingir só aos 67. Olha a diferença, ou seja, então, quanto mais cedo começar melhor. Quanto mais cedo, melhor. Isso com 32 começando com mais. Mas você vê como é que o jogo dos juros compostos, ele ajuda principalmente quem começa cedo.
Adorei a resposta, ótima dica para os jovens que nos acompanham também, né? Então peça ajuda aí do Matheus, pela internet também, a gente deixa sempre para vocês os contatos do Matheus aqui na telinha, para o pai, para a mãe, o que importa é poupar, guardar dinheiro, né? Exato, vai devagarinho que vai dar tudo certo. Matheus, muito obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima segunda. Eu que agradeço, bom dia para todo mundo, boa semana. Boa semana para nós. E você que está aí conosco, eu tenho um convite, tá, para você nesta manhã. É para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade. E aí, você vai mandar uma mensagem, a nossa equipe vai adicionar você a este grupo e você vai receber conteúdos do nosso programa aí no seu celular, no seu smartphone. Por exemplo, a catequese com o nosso querido padre Wellington Santos, tem as dicas do Luca Bahia, né, as receitas especiais, tem o quadro Servo por Amor e muito mais. O número está aqui na telinha para você, o código de área é o 31 99652 7324. Então, participe você também e fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa Manhã da Piedade. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já, não saia daí.